Do século XIV ao século XVII, floresce um movimento filosófico na Europa chamado Renascimento, que reavivou o interesse do homem pelo conhecimento e pela investigação científica e pavimentou o caminho para o relacionamento, o racionalismo no século XVII e o iluminismo no século XVIII, que também são outros movimentos filosóficos que florescem ou floresceram no velho continente, que é o continente europeu, que a gente conhece e aprende. Este primeiro movimento filosófico, meus irmãos, chamado renascentismo, o renascimento, promoveu o humanismo. Uma coisa foi chamando a outra. Promoveu o humanismo, que enfatizava o potencial humano na busca pelo conhecimento racional. Motivava as pessoas a buscarem o desenvolvimento do intelecto. Isso teve uma boa contribuição, isso foi muito bom. Mas também ela teve um grande desserviço nisso. E o que esses movimentos têm em comum? O desserviço deles. Tanto o Renascimento quanto o Renascimento, o racionalismo e o iluminismo têm em comum o apogeu do homem, o centralismo do homem, centralizar o homem, que é aquilo que a gente está estudando na escola bíblica dominical, que é o antropocentrismo. Então, esses movimentos filosóficos têm em comum isso. O apogeu do homem, o homem está no controle. Você está no controle. É isso que esses pensamentos dizem. O homem está no controle e ele não precisa mais depender de nada. Ele não precisa de nenhuma forma que o eleve, porque ele já está elevado. Ele já está iluminado. Ele não precisa de dogmas religiosos. Ele não precisa mais de igreja. Ele não precisa da fé. Ele só precisa da ciência, do conhecimento, porque ele já foi iluminado. O homem está iluminado. Ele é o dono do seu próprio destino. Esse é o apelo renascentista, é o apelo e o clamor do racionalismo e também é o que ecoa o iluminismo em sua essência. E estes sons, meus irmãos, atravessaram os séculos e as gerações e chegaram aos nossos ouvidos. E sempre assim, meus irmãos, sempre. Eu falei que começou lá no século XIV, teve seu desdobramento no século XVII, XVIII. A gente está no século XXI, mas a gente tem as influências disso aqui. Sempre chegam nos nossos ouvidos esse ecoar dessas filosofias, sempre com uma nova roupagem. Sempre, tudo é como Salomão diz, não há nada novo debaixo do sol. As coisas são cíclicas, elas sempre retornam, mas com uma roupagem diferente. Então sempre os mesmos velhos conceitos, no entanto, transvestidos de uma roupagem moderna, atual, comunicando com a linguagem do nosso tempo. Por exemplo, o transhumanismo. Transhumanismo é uma corrente filosófica do nosso tempo, nosso século vigente. E o transhumanismo é um movimento que defende a transformação da condição humana. Por meio de quê? Daquilo que a gente está bem inserido, da tecnologia. Então, a tecnologia, ela tem promovido o transhumanismo. A tecnologia avançada, como a inteligência artificial. Então, a gente usa muito esse recurso hoje nas pesquisas, os alunos, os acadêmicos, pessoas que leem muito e que trabalham com muita programação de coisas.
utiliza muito a inteligência artificial, é a coisa do nosso tempo hoje. Estamos inseridos nisso. A biotecnologia também. A biotecnologia faz parte desse contexto do transhumanismo. Porque pela biotecnologia, a ciência tem procurado caminhos, como também dentro da nanotecnologia. Vocês já devem estar ouvindo bastante sobre essas coisas. São a linguagem do nosso tempo. Então você tem a biomedicina, você tem a nanotecnologia dentro da ciência da saúde, fazendo muita coisa boa, meus irmãos. Eu não quero dizer com isso que não tem promovido boas coisas. A gente tem vivido muitas boas coisas através desses avanços. Mas também a gente tem desserviços nisso. E o transhumanismo ele está buscando melhorar a capacidade física das pessoas. Esse desejo de viver eternamente. Essa vontade de ter sempre saúde, que é um bom pensamento. Mas hoje o homem quer encontrar um caminho para não morrer. Então a nanotecnologia dentro da biotecnologia, dentro do transhumanismo, ela tem trabalhado para melhorar as capacidades físicas, cognitivas, humanas. Como eu disse, para tentar prolongar a vida. Ninguém aqui quer morrer cedo. No mundo quer morrer velhinho. É difícil encontrar alguém que vai dizer que não quer chegar à velhice. E até superar a própria biologia. Então, o pensamento hoje é esse. Superar as dificuldades e a ciência está correndo para isso. E muitos oligarcas, e que são aqueles líderes que têm muitos recursos, muito dinheiro e que movem o mundo, têm investido muito dinheiro nisso, meus irmãos. Exemplo, mais conhecido hoje, um dos mais ricos, se não o segundo mais rico, perde bem pouquinho para o primeiro mais rico, é Elon Musk. Ele tem feito muito investimento com relação a isso, para desenvolver o conhecimento humano, a capacidade cognitiva do homem, de armazenar dados, fazer a mente do homem como uma máquina, como que um computador. E a gente tem visto isso aí no nosso meio. O homem, todavia, o homem é cego no pecado. É insensato e em seus caminhos ele é incapaz de reconhecer que ele está completamente afetado e ele possui um limite ontológico. Que é um limite ontológico. O ser, a estrutura humana tem limite. Então, nós temos uma categoria. E essa categoria que Deus criou, Ele definiu fronteiras que a gente não vai conseguir romper. Por mais avanço que a gente faça, por mais avanço que a ciência apresente, o homem sempre vai ter um limite, porque ele tem uma diferença, um limite ontológico de ser, de existir. Temos limitações. E por mais que se esforce, ele jamais poderá controlar o seu próprio destino. E o que há no processo, ou aquilo que seja mais belo para se contemplar, que o homem possa fazer, que o homem possa inventar, nada do que aconteça, irmãos, de mais belo que a gente contemple, de mais elaborado que seja, que não tenha sido concedida pela ação divina, está fora do homem, é graça de Deus. Deus concede a cada um de nós graça comum para que a gente desenvolva muitas coisas. O pecado é que corrompe essas invenções para o bem da humanidade, ou esses elementos que poderiam corroborar muito para o nosso bem-estar, e muitas vezes perde o ponto por causa do pecado. Então o pecado cega e ensurdece, e leva o homem a confiar no seu próprio
fraco e decadente braço. Então o homem verdadeiramente ainda não renasceu, como ele pensou lá no século XIV. Seu raciocínio ainda está obscurecido. Pensava que houve o apogeu dos seus pensamentos, e ainda nesse tempo pensa que é Deus. Mas de fato ainda ele não foi iluminado. A mente do homem sem Deus é uma mente sem iluminação. É completamente controverso, então, meus irmãos, dizer que é real ou que o homem alcançou isso. É controverso e também é inconcluente o clamor dos pensadores. Você já foi à faculdade, você que está aqui, que foi à faculdade e que ouviu de Rousseau, de Descartes, de Leibniz, de Spinoza, de Immanuel Kant, entre outros filósofos que influenciaram os pensadores da nossa geração e que influenciaram pensadores também do seu tempo, levando essas pessoas a buscarem uma transcendência que eles jamais alcançarão. Eles tentam fazer com que as pessoas, os acadêmicos, entrem por um pensamento, irmãos, de que não precisam mais da fé, de que só precisam da razão, o humanismo, aquilo que ele pode provar cientificamente. Então, a gente tem esse desafio no tempo que nós vivemos hoje, na vida debaixo do sol. O seu filho vai entrar na faculdade e vai ter que atravessar por esse deserto aí. A gente tem que enviar os nossos filhos para a academia, não tem jeito, para que sejam bem posicionados na vida hoje. Esse é um dos caminhos. A gente precisa ter atenção para isso, mas a gente precisa entender que o mundo está aí apelando e clamando pelo apogeu humano. Mas a igreja entende que o homem é dependente de Deus toda a vida. Salomão já dizia há muito tempo antes, meus irmãos. Eu queria que vocês abrissem comigo Provérbios 3, 5 a 6. Muito antes desses pensadores, muito antes de Platão, muito antes de Aristóteles, muito antes desses homens do nosso tempo, conhecedores do nosso tempo, Salomão já dizia, capítulo 3, versículo 5 a versículo 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, Salomão já dizia que, por nós sermos limitados, nós devemos confiar em Deus. Você aqui, essa manhã, precisa disso. O apóstolo Paulo também falou em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 ao versículo 5. Paulo disse assim: a minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. O homem precisa de fé para viver. Ele precisa de fé pura, fé em Deus. Ainda em Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Paulo ainda continua falando, o apóstolo dos gentios. Tenha cuidado para que ninguém vos escravize a filosofias vãs e enganosas. Transportando para o que a gente está falando aqui, cuidado com o humanismo, cuidado com o transhumanismo de nosso tempo hoje. Cuidado para que ninguém vos escravize a filosofias
vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas. O fundamento dessas filosofias, desses pensadores, não procedem de Deus, não são reflexões de Deus. São apenas humanas, são dotadas do pecado apenas. E dos princípios elementares deste mundo e não de Cristo. No final, meus irmãos, aliás, do princípio ao fim, o que o homem realmente precisa é de Deus, porque ele é essencialmente frágil. A humanidade é efêmera. É sobre isso que o pregador vai falar com os seus discípulos essa manhã. A efemeridade humana. O homem é frágil. E o ser humano que vive debaixo do sol precisa com urgência entender a sua fronteira, o seu limite da sua própria estrutura. E naturalmente falando, meus irmãos, ele não transcende as coisas com a razão. Existe fé e nós temos volição, todo mundo aqui tem sentimentos. A gente precisa de fé. Você não precisa somente da razão, você precisa de razão e você precisa de fé. Nós temos sentimentos, a gente não pode ficar apenas apegados à realidade empírica, somente do que apalpamos, que pegamos, que podemos ver. A gente precisa da fé. E esse tema é crucial para a vida que nós vivemos hoje, com as realidades que nós temos hoje. Viver com sabedoria é entender também a nossa efemeridade humana. Vamos ficar de pé e vamos ler Eclesiastes. Capítulo 8, versículo 7 ao versículo 9. Vamos à leitura da palavra de Deus. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser. Ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isso vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que o homem tem domínio sobre o outro para arruiná-lo. Vamos ler juntos o verso 8, irmãos. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco ele sobre a morte. Amém. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra, pelo Teu povo estar reunido aqui para ouvi-la. Conduz, Senhor, as nossas vidas pelo exemplo das Escrituras. Nos mostre, Senhor, pela exposição da palavra, que somos efêmeros, que temos limites, que precisamos entender isso e nos aproximarmos do Senhor com fé e dependência absoluta de Deus. No nome de Cristo, conduz, Senhor, a exposição desta hora. É o que nós te pedimos no nome do Senhor. Amém. Podem sentar. Entendendo a nossa categoria, irmãos. O verso 7 diz: porque este, ele está falando do homem, porque este não sabe o que há de suceder. O homem não sabe o que há de suceder. E como há de ser? O homem não tem condições de fazer leitura sobre tudo. Ninguém há que o declare. Eu gosto muito, meus irmãos, de uma expressão usada pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Vocês devem conhecer. Pastor presbiteriano, homem santo, homem de Deus. Pastor, escritor.
Um homem sério com a palavra de Deus. E o que ele diz? Eu repito muitas vezes essa expressão do pastor Hernandes. O homem não consegue ver depois da curva. Ele diz isso. Você que gosta de ouvir as mensagens do pastor Hernandes Dias Lopes, sempre ele vai dizer isso. Quando ele tem uma oportunidade, ele coloca essa frase em seu sermão. E é verdade, o homem não consegue ver depois da curva. A gente não tem essa capacidade. O que isso significa, meus irmãos? Significa que nenhum de nós possuímos a categoria para enxergar com clareza e exatidão de detalhes aquilo que vai acontecer exatamente daqui a 10 anos. Nenhum de nós. A gente pode até ter uma ideia. A gente faz uma programação, né, irmã Hilda? Falando sua cabecinha. A gente faz uma programação, a gente tem até essa capacidade aí, irmãos. Mas depois daí não. Nenhum de nós sabemos o que vai acontecer daqui a 10 meses. Nenhum de nós sabemos o que vai ocorrer daqui a 10 minutos, 10 segundos da nossa vida. É uma eternidade para nós, para a nossa ontologia. Então nós não sabemos, irmãos, o que acontecerá a 1 minuto. A gente não sabe se levantaremos amanhã pela manhã para cumprir a nossa agenda lotada aqui. Nós já fizemos e definimos de forma prévia. Todavia, agimos como se nós pudéssemos controlar o nosso próprio destino. A gente pensa que vê depois da curva, mas não é. A gente fica imaginando que podemos acertar todas as coisas pelo que a gente vai montando o quebra-cabeça da vida, mas a gente erra, irmãos. A gente não acerta todas as peças. A gente não consegue encaixar tudo. Temos limitações. E quando a gente pensa que pode fazer tudo e que vai acertar o futuro, e quando chega lá no ponto, no dia, e não acontece como nós imaginávamos, via de regra ficamos inquietos, ficamos frustrados. Nós simplesmente esquecemos que somos naturais. Eu não estou falando que nós não devemos ser organizados, que nós não devemos definir metas da vida. Você precisa ser alguém organizado. Eu preciso ser um homem organizado. Você um homem, uma mulher organizada. Nós precisamos definir metas da nossa vida. Você não pode viver a vida empurrando com a barriga. Você tem que ter alvos na sua vida. Você precisa definir estratégias para alcançar esses alvos. A vida tem essa fração. A gente não pode relegar isso. Tudo isso é importante. Ser estratégico, ser organizado, definir, pontuar, ter uma agenda, ser rigoroso nisso é fundamental, mas mostra certo desequilíbrio quando a gente pensa que tudo que colocamos ali vai acontecer ipsilitri, como a gente definiu. Nós não temos essa capacidade. No entanto, nós podemos esquecer que quem conduz todas as coisas é Deus. O perfeccionista, o irmão perfeccionista, muitas vezes esquece que quem conduz tudo é Deus. E pelo fato de ser perfeccionista e muito organizado, quando uma coisa sai da sua linha, do seu crivo, esse irmão perde o controle até mesmo das emoções. Calma, irmão. Tudo bem, você é perfeccionista, mas você precisa dosar isso. Nem sempre as coisas vão caminhar na perfeição que você definiu. Quem conduz todas as coisas e o fim das coisas é Deus. Não é o homem. Provérbios 16, versículo 1 ao versículo 3, Salomão dizia: é da natureza humana, estou usando uma versão NVT para ficar mais claro para a gente, é da natureza, da nossa substância, fazer planos. Então é normal que a gente faça isso, que Salomão está dizendo. É certo fazer planos, não é errado, né? Da nossa natureza, do nosso feitio,
é da natureza humana fazer planos. Tem aí a adversativa. Mas, entretanto, todavia, a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, ele continua dizendo, o Senhor examina as intenções de cada um. Confie no Senhor. Tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Amém. O pregador está dizendo, porque este não sabe o que há de suceder, como há de ser. Ele está dizendo que Deus não deu poder ao homem de ver o futuro, ele não possui esta categoria, eu e você não sabemos o que vai acontecer amanhã, e este fato de nós não sabermos o que vai ocorrer amanhã, já reflete a nossa limitação de ser ontológica, como eu estou dizendo. Deveremos então confiar o nosso destino nas mãos daquele que já definiu todas as coisas. Creia que o seu destino está nas mãos do seu Criador, a sua vida. Toda ela não está desordenada. Deus está guiando a sua vida. Cada acontecimento, cada fato, irmãos, cada detalhe dele, Deus está conduzindo tudo. Se você perdeu alguém, se alguém se foi, uma oportunidade se fechou para você, tudo isso que você às vezes pensava que estava dentro do seu controle, dentro das suas mãos, e você viu escapulir, e você viu esvair, não está fora do controle de Deus. Está fora do seu controle, mas não do controle de Deus. Precisamos entender, irmãos, que Deus não nos projetou para saber tudo. E isso a gente vai viver com mais leveza. Deus não projetou o homem para saber tudo, por mais que as filosofias deste mundo queiram buscar isso. Nunca vão alcançar. Mas Deus não nos fez para saber tudo. Deus nos fez para aprender, para conhecer. Mas nós não temos categorias para absorver tudo. Deus revelou o futuro aos homens pela sua palavra, pela sua vontade. E o fato de não ter revelado tudo faz com que a gente fuja do caminho da ansiedade. E aqueles que estão aqui me ouvindo essa manhã, que vivem muito ansiosos, muitas vezes é por causa desse problema de achar que deve ter tudo, que deve ter o controle de tudo, que deve ter o domínio de tudo. A ansiedade belisca muito o nosso coração por meio disso. E Salomão vai dizer que nenhum de nós temos isso, ou na nossa particularidade nós não temos essa capacidade, e nenhum outro próximo, ele diz, ninguém há que o declare. Então eu não sei, nem você sabe tudo. Não tem ninguém debaixo do céu que esteja enquadrado nessa perspectiva, o sabe tudo. Se nós não temos como saber o futuro de todas as coisas, o que nós devemos fazer, irmãos? Salmos 37, versículo 5 nos dá uma orientação. Se a gente não sabe tudo, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Entregar-se a Deus e confiar a nossa vida a Deus, entender que ele está dirigindo todas as coisas e o nosso coração. E também ter o nosso coração confiado no que a palavra de Deus diz. Tu, Senhor, guardará em paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor somente o Senhor é a rocha eterna. Quem disse isso foi o profeta Isaías. Se nós não conhecemos o futuro, se nós não podemos saber o que vai acontecer ali depois da curva, como diz o Hernandes Dias Lopes, então o que nós devemos fazer? Confiar em Deus, confiar plenamente do Senhor. E se por não sabermos o futuro, como servos de Deus, muitas vezes quando nós recebemos diagnósticos em nossa vida, talvez você esteja aqui me ouvindo, acompanhando, e você está desenganado pela medicina. Você recebeu um diagnóstico os seus dias estão contados.
Salmos 56, versículo 3 ao versículo 4 diz para essas pessoas: mas eu, quando estiver com medo, porque o diagnóstico traz medo e insegurança, quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Nós não temos capacidade de conhecer o futuro, então devemos confiar em Deus, irmãos. Confiarei em ti, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus que eu confio, e não temerei quem pode fazer-me o mal, simples mortal. Confiar, meu querido ouvinte, no Senhor é agarrar-se com fé em Deus. E isso muitas vezes está fora da razão, está fora do que seja que podemos enxergar. Confiar em Deus é usar a fé. Se nenhum homem pode ver o futuro, Deus é quem fala. E Ele escreve por meio da história. Ele mostra a história da sua vida, cada cena, cada detalhe, como Ele sendo o perfeito maestro da vida. Por isso, descanse e confie em Deus e esteja consciente dos seus limites. Nós, a categoria de humanos, precisamos aprender isso, confiar em Deus. Então, por que você está inquieto hoje? Porque está lhe faltando isso. Entender o seu limite. Entender que você não deve saber todas as coisas, não conseguirá saber todas as coisas, não dará resposta a tudo. E precisa, portanto, entregar-se a Deus mais e confiar a Ele mais. O pregador lembra mais uma vez que os homens são mortais. Veja comigo o verso 8. Essa primeira ponto você já entendeu. Você tem limites e precisa confiar em Deus. No verso 8 ele vai lembrar que nós somos mortais. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja. A nossa efemeridade, meus irmãos, é refletida na nossa mortalidade. Somos frágeis e isso é refletido na morte. As frases que o observador da vida está colocando aqui à sua audiência: não há nenhum homem que não tenha domínio sobre o vento para o reter, está em paralelo com o outro termo, o termo seguinte, que ele diz: nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. É aquilo que a gente já entendeu aqui no livro de Salomão. Nos livros sapienciais, eles usam muito paralelismo para comunicar o ensino que ele está transmitindo. Então, ele está falando de uma só coisa. Ele está dizendo que a vida do homem é pequena, é uma pequena chama. A nossa vida é frágil, ela logo se apaga. Ela é uma brisa que passa rapidamente. O ser humano, ele não pode impedir, o que Salomão está dizendo é isso. O ser humano não tem capacidade de impedir o seu espírito de partir. Ninguém aqui pode fazer isso. Ninguém pode segurar o espírito, reter a alma. A gente não tem condições. Então o Eclesiastes está lembrando aos seus ouvintes, mais uma vez, que a vida não está no controle das nossas mãos. A própria existência não está no controle das nossas mãos. Se os eventos da vida não estão no controle das nossas mãos, a nossa própria existência não está no nosso controle. A gente deve se cuidar, a gente deve se alimentar bem, a gente deve descansar, deve fazer exercício, deve buscar médicos quando a gente precisa. A gente tem que ter prudência para tudo isso, mas todas as coisas não estão no nosso controle e muito menos a nossa vida. Se respiramos é porque Deus nos dá o fôlego. E por que Salomão está repetindo este assunto? Porque ele já falou conosco isso algumas vezes. E por que ele vai falar novamente? Por exemplo, lá no capítulo 3, no versículo 20, o que ele disse? Ele disse que todos vão para o mesmo lugar. Quando ele estava falando de morte e de vida, e estava falando ali da criação dos animais e dos homens, ele disse que toda criatura é pó e vai para o mesmo lugar. Então, é pó e ao pó vai voltar. Tornarão para o mesmo lugar.
Ele já vem falando com a gente isso. Mas por que ele volta de novo a falar sobre isso? Sobre vida e morte. E ele vai repetir isso outras vezes nas exposições futuras. Porque nós simplesmente esquecemos. Ele repete porque nós esquecemos que somos pó. Nós nos envaidecemos na vida, irmãos. E esquecemos que somos limitados. A gente esquece que vai morrer. Nós esquecemos que somos barro. A gente esquece que somos frágeis, que temos limites. Então Salomão está olhando no olho da sua audiência e está vendo o desejo intenso deles de viver. Pense, Salomão falando essas palavras e os olhares dos seus discípulos ali engolindo tudo que ele está falando. Alguns deles poderiam estar bem agitados porque queriam responder tantas coisas das suas vidas, como muitos de vocês que estão aqui hoje, agitados porque querem responder tudo na vida. Ouvindo o sermão de Salomão e agitado o coração. Ouvindo a palavra de Deus semanalmente, mas o coração agitado porque precisa responder tudo. Muitos dos discípulos ali, sentados aos pés de Salomão, do sábio rei, poderiam estar admirados pela vida dele, pela fama dele, pela riqueza dele, pelo status dele de rei, a sabedoria que ele tinha, e poderia estar dizendo: eu também quero um pouco disso, só um pouquinho disso, para eu viver mais feliz, para eu poder desfrutar melhor da minha vida, para eu ter uma vida mais sucedida. Eu quero só um pouquinho disso aí, Salomão, prático na minha vida, e para mim já será o suficiente. Eles querem viver. Nós queremos viver, irmãos. E não há nada de errado nisso. Nós queremos o bem desta vida, nós queremos viver bem, morar bem, ter conforto, comer bem, se vestir bem. Todas estas coisas, irmãos, são necessárias. É bom a gente buscar isso. Não há nada de errado. Nós queremos, como os ouvintes do passado, como vocês que estão aqui, viver. Nós só pensamos em viver. Nós não pensamos em morrer. É difícil alguém que levantou hoje aqui essa manhã e pensou na sua morte. Só se ele tiver com algum diagnóstico. A gente quer viver, a gente vive por viver, mas a gente tem que lembrar que iremos morrer. Não tem ninguém aqui que não venha passar por isso, irmãos. Essa é a lei debaixo do sol. Essa é a realidade de todos que me ouvem aqui. Então o observador da vida está dizendo aos seus ouvintes: vocês devem se preocupar com o dia da morte. Vocês devem se preocupar com o dia que ela vai bater na sua porta. Essa visita indesejável um dia vai chegar lá na nossa casa, na nossa família. E ela já tem a hora marcada e a gente não tem como impedir que ela chegue. Ela já armou as malas e já fez o caminho, irmãos. E um dia ela vai chegar. A humanidade simplesmente esquece que precisa estar preparada para o dia da morte. Aí eu te pergunto, você que me ouve esta manhã, está preparado para o dia da morte, o dia que você vai partir? A humanidade vive, irmãos, como se não fosse morrer. A humanidade tem pavor da morte. Muitos não gostam nem de mencionar a morte. Não fala isso não. Bate na madeira, né? Usam várias coisas, bate na boca e usam vários subterfúgios, como que se isso fosse possível de resolver o problema. Não resolve o problema. Salomão está dizendo que ninguém foge desta batalha, nenhum de vocês aqui, nem eu e nenhum de nós fugimos dessa batalha. E você sabe qual é a realidade? A nossa matéria não está condicionada para vencer a morte. Nós não temos condições hoje de vencer a morte. Quem aqui vai brigar com ela e vai vencer? Ninguém. Nós não temos condições ainda para isso. Desde Adão, irmãos, lá em Gênesis, quando o homem pecou e a morte passou a todos os homens, o nosso corpo ele tem sofrido isso.
Então a nossa peleja e a nossa batalha em nosso corpo corruptível e danificado pelo pecado é o que nos faz perdedores para a morte hoje. É uma batalha que a gente não vence. Salomão disse: não há trégua para essa peleja, essa guerra. Todos os dias a gente está lutando para viver, todos os dias a gente está morrendo um pouquinho. O que Salomão está arguindo à sua audiência é mais ou menos essa ideia, quando ele diz que não há trégua para essa peleja. Todos vocês que estão aqui me ouvindo, é mais ou menos isso, irmãos. Estou conjecturando as palavras de Salomão. Todos vocês que estão aqui me ouvindo, lutam para viver. Vocês se esforçam, vocês lutam e não querem a morte. Vocês não querem morrer. Nós queremos distância dela. No entanto, ela está cada vez mais perto de nós. Então essa é a nossa realidade aqui. Nessa trégua nossa, na nossa batalha, a gente luta e quer viver o tempo inteiro e não pensa na morte e não quer considerar a morte. Mas a cada dia que passa, ela está mais perto de nós. E, conjecturando Salomão, fazer vista grossa, fugir dessa realidade é completamente inútil. Não faz sentido. Nós iremos de fato no final morrer. E o pregador no versículo 8 diz: nem tão pouco, no finalzinho, nem tão pouco a perversidade livrará aquele que a ela se entregar. Nessa batalha, meus irmãos, que a humanidade luta, independente de quem seja, se o lutador é uma pessoa boa, se o lutador que está nessa peleja vive a vida cotidiana e é alguém cruel e perverso, o dia da morte vai chegar para ambos, para os bons e para os maus. O dia da morte chega para o crente e chega para o ímpio. Você se converteu e entregou a sua vida para Jesus, mas você vai morrer. O perverso que anda na perversidade dos seus caminhos, também esse dia vai chegar para ele. E Salomão está sendo mais assim, direto. Olha, o perverso, não pense que no exercício da perversidade, isso vai afugentar a morte de você. Muito pelo contrário. Isso é um alerta para você que está aqui e vive mergulhado na perversidade. Que vive a sua vida entre espantos e assombros. Você que anda por lugares sinistros, sombrios, na companhia de gente que pratica todo tipo de vileza, que são pessoas frias e tenebrosas, que desconhecem qualquer tipo de sentimento e afeição, que parece que na encruzilhada da vida fizeram um pacto com o diabo, venderam as suas almas para o diabo e vivem uma vida sombria. Talvez você que esteja aqui me ouvindo esteja em uma situação semelhante a isso que eu estou dizendo. O meu conselho é que você saia desta cilada, que você deixe essa encruzilhada, e que você talvez tenha tempo de ainda nesta vida não esgote a possibilidade de você confessar os seus delitos, os seus pecados, e de que você possa vir a Deus em arrependimento e fé, reconhecendo a sua efemeridade, a sua fraqueza. E no mesmo fôlego, no versículo 9, veja o que Salomão vai dizer: tudo isso vi quando me apliquei a toda a obra que se faz debaixo do sol. Não há tempo em que o homem tem domínio sobre o outro homem para arruiná-lo. Pessoas que vivem assim, com esse desejo perverso. Gente de coração vil em seus caminhos, que destroem outras pessoas e que arruinam a vida de outras pessoas e subjugam outras pessoas como que se elas fossem as suas propriedades. Homens que usam da sua autoridade para oprimir as pessoas. Quantos ditadores, meus irmãos, ao longo de todas essas eras, o mundo já promoveu, já produziu, reproduziu? Quantos narcisistas? E quantos caíram? O que valeu, meus irmãos, tamanha opressão? Do que valeu oprimir as pessoas? Eles morreram. O dia da morte deles chegaram. Eu gosto muito de lembrar o episódio da partida do presidente Hugo Chávez. Eu sempre falo isso aqui para os irmãos.
Aquele homem, o presidente venezuelano, um ditador, ele achava que nunca ia morrer. Ele se achava Deus. E no dia da sua morte, médicos que estavam cuidando dele, disse que ele agarrou o médico pelo colarinho e disse: não me deixe morrer. O médico não pôde realizar o pedido dele. Ele não pôde segurar a alma dele. Tanta perversidade que aquele homem fez. E no leito da morte, a morte nivela todo mundo. Coloca todo mundo no mesmo patamar. O dinheiro, a riqueza e o poder é nada diante da morte. A vileza, a brutalidade, a opressão não é nada diante da morte. De que valeu o seu domínio? De que valeu a sua opressão? Jazem hoje sem salvação. E um dia se levantarão para serem condenados para a segunda morte. Isso que é o pior. Morreram uma vez, vão se levantar um dia para serem julgados e vão para o inferno, para o lago de fogo, para o dano da segunda morte. Talvez você que esteja aqui tenha mais uma chance para olhar para a cruz e abandonar o caminho vil, e abandonar o caminho da opressão, e vir em arrependimento a Cristo, em fé, para que quando a sua hora de partir chegar, porque ela vai chegar, você possa seguir a eternidade com Deus. Eu estou lhe dizendo isso com muita franqueza, porque se amanhã eu não lhe encontrar, o recado foi lhe dado. Deus falou com você por meio da sua palavra. Ele mostrou que você é efêmero, é fraco. Você não sabe se domingo que vem você vai me encontrar aqui ou se eu vou lhe encontrar. Nós não sabemos disso. Por isso que nós temos que dar ouvidos ao que Deus nos fala hoje, nos fala agora. Arrependa-se da vileza do seu coração, do seu pecado. Confesse-o em Cristo Jesus hoje e tenha a vida eterna garantida. Romanos 6:23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte é o pagamento para todos os homens, porque todos os homens pecaram. Não tem nenhum de nós aqui que não pecou, mesmo que foi justificado. É pecador e por isso tem que morrer. Vai morrer, é o pagamento. Mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode transcender da morte para a vida pela fé em Jesus Cristo. Mas antes que você fique desanimado aqui e a minha fala seja apenas sombria, nessa sua peleja debaixo do sol, eu quero lembrar a você, meu irmão cristão, que você não deve se entristecer quanto à iminência da morte. Mesmo que você tenha um diagnóstico, querido irmão, mesmo que você tenha ido ao médico e o médico tenha dito para você: olha, foi reconhecido que você tem essa enfermidade e você só tem 6 meses de vida. Mesmo, meus irmãos, porque essas coisas acontecem a todos que vivem debaixo do sol, também aos servos de Deus. Mas a iminência da partida para o cristão não pode tirar o nosso sossego, não pode tirar a nossa paz. Nós temos que entender que somos efêmeros, que o câncer pode vir ao crente, que o crente pode contrair uma pneumonia, que o crente pode morrer acidentalmente. Todas essas coisas podem acontecer, mas a iminência dessas coisas não podem tirar a nossa paz, não podem tirar a nossa certeza, a nossa alegria, a nossa satisfação, porque os que são de Cristo já possuem a vida eterna. Nós vivemos esta vida, este tempo, irmãos, e ontologicamente estamos dentro de um corpo limitado, mas nós já possuímos a herança da vida eterna pela fé em Jesus Cristo. Cada um de vocês aqui já possui a vida eterna e já desfruta dela agora. Então nós transcendemos pela fé em Jesus Cristo
esta efemeridade do corpo na realidade do espírito. Nós vivemos eternamente porque fomos salvos em Jesus. E o fato de termos a nossa vida já contada e marcada para o fim, não deve roubar a nossa alegria e a nossa paz. Viva, você que tem um diagnóstico, ou que conhece algum irmão crente que tem um diagnóstico, vá até ele e leve a ele essa mensagem de esperança. Você já vive eternamente pela fé em Jesus. E se alegre e viva os poucos dias que você ainda tem para viver, glorificando a Deus, sendo um instrumento de justiça. Quantos irmãos, servos de Deus, homens santos, estão nessa condição hoje? E estão vivendo assim, glorificando a Deus nos poucos dias que lhe restam, mas eles já vivem eternamente. Quando os seus corpos tombarem, os nossos corpos tombarem por enfermidade de causa natural, ou por qualquer que seja o problema, quando os nossos corpos tombarem e a vida acabar no último suspiro, se a nossa geração, meus irmãos, não for objeto do arrebatamento da igreja, porque é o único evento que nós aguardamos que se cumpra escatologicamente para o fim dos tempos, a gente não deve ficar, guerra de Israel, Jesus está voltando, terremoto, não. Qual é a eminência da igreja para os fins dos tempos? O arrebatamento. E quando é que isso vai acontecer? A gente não sabe. Deus não nos deu essa categoria. Mas se a nossa geração, irmãos, não viveu o arrebatamento, se nós não fomos levados para as alturas, se os nossos corpos ainda em vida não forem transformados a corpos glorificados para encontrar o nosso Senhor Jesus nos ares e estarmos com Ele para a eternidade, se isso não acontecer, meus irmãos, nós iremos morrer. E a morte só será um meio para nós que temos fé, um meio para os remidos se encontrarem novamente, ou se encontrarem agora com o seu autor e consumador da fé. A morte é um meio para aquele que já possui a vida eterna. Às vezes, irmão, a incompreensão por isso faz você desejar a morte de maneira incorreta. Pessoas que vão ao suicídio, que tentam contra a sua própria vida, porque não compreendem a realidade da morte, a teologia da morte como deveriam conhecer. Nós devemos viver, irmãos, enquanto vivermos glorificando a Deus, mas na hora da nossa partida encontraremos o nosso Redentor, o nosso Salvador. Isso deve nos fazer ficar tranquilos. Precisamos ter a teologia da morte saudável, bíblica, ortodoxa. Isso faz a gente encarar a vida debaixo do sol com muita maturidade e sabedoria. Há um tempo atrás, uma jovem mãe de 3 filhos, ou 5 filhos se não me engano, uma irmã nossa presbiteriana, morreu antes dos 40 anos, antes dos 35 anos. Ela recebeu um diagnóstico de câncer e ela viveria apenas 2 anos, mas o câncer foi muito avassalador e matou ela em menos disso. E ficaram seus pequeninos filhos e o seu esposo viúvo, mas enquanto ela viveu glorificando a Deus, ensinando e levando esperança para as pessoas. Ela começou a influenciar outras pessoas a terem esperança na eternidade. Ela não ficou espiritualizando as coisas, como muitas pessoas que não entendem uma teologia saudável espiritualizam as coisas e busca cura em todo canto. Ela simplesmente entregou a sua alma a Deus, ela simplesmente entregou a sua efemeridade a Deus e disse: Deus, eu vou te servir enquanto o Senhor me der fôlego de vida, e quando este fôlego acabar, eu me encontrarei contigo. E é assim que nós devemos viver, irmãos. Precisamos ter essa teologia saudável. Nós iremos consolar uns aos outros com a esperança da vida eterna se temos uma teologia saudável da morte. Nós iremos mostrar a eminência de se encontrar com Cristo. A eminência que deve ocupar na nossa mente é o encontro com Jesus. E Paulo dizia isso em suas cartas. Em Tessalonicenses ele diz isso: consolai uns aos outros com essa esperança.
Nós um dia estaremos com Cristo, irmãos. Quando essa nossa peleja acabar, quando esta luta dura desta vida, que este nosso corpo tão frágil se coloca diariamente, um dia isso vai acabar, irmãos. Um dia as nossas limitações vão acabar, essa efemeridade deixará de existir e teremos um corpo à semelhança do corpo de Cristo. Mas enquanto vivemos, devemos ter essa consciência e sabedoria. Somos frágeis, não sabemos de todas as coisas, o nosso tempo está se esgotando e nós precisamos glorificar a Deus. Eu quero terminar este sermão lendo com vocês 2 Coríntios capítulo 5, por favor, o versículo 1 em diante. O apóstolo Paulo diz assim: sabemos que quando o nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo terreno, uma casa do céu, feita para nós, pelo próprio Deus, e não por mãos humanas. Aqui não é a casinha de tijolo de ouro no céu. É isso que Paulo está dizendo. Ele está falando dessa transformação aqui do corpo, dessa efemeridade deixar de existir e a gente possuir esta casa eterna, este corpo incorruptível. Na tenda terrena, neste corpo, gememos e desejamos ansiosamente nos revestir do nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova, porque de fato nos vestiremos com o corpo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nesta tenda, que é o corpo terreno, gememos, que é essa batalha que Salomão falou, e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos. Naturalmente a gente quer viver, é isso que Paulo está dizendo. A gente entende que viver para agradar a Deus. Na verdade, Paulo continua dizendo, queremos vestir nosso corpo novo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Deus nos preparou para isso, e como garantia nos deu o Espírito. Portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que enquanto vivemos neste corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Assim temos confiança absolutamente e preferimos deixar este corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Assim, quer estamos neste corpo, quer deixemos, nosso objetivo é agradar o Senhor. Amém, irmãos. Então essa é a nossa expectativa e esperança. Vivemos a efemeridade agora, mas um dia estaremos em um corpo glorificado, fora de toda limitação, à semelhança de Cristo. Oremos. Bendito Deus, louvamos ao Senhor por essa palavra que nos foi dada, e nos ajude, Senhor, a ter a consciência de que temos um dia e a hora já definida pelo Senhor de vivermos essa vida debaixo do sol. E enquanto, Senhor, respiramos, enquanto há fôlego de vida em nossos pulmões, que o Senhor seja glorificado em nossas atitudes, em nossa vida. Lava-nos a cada dia, Senhor. Lava a nossa consciência e o nosso coração. Nos ajude a entender nossos limites, para não vivermos angustiados e nem ansiosos com nada. Nos dê a boa teologia da morte, Senhor.
Entender que a vida do homem é uma peleja e que um dia partiremos. E quando nós partimos, nós tenhamos, Senhor, a plena convicção de que estaremos abrindo os olhos para a eternidade e prostrados diante do trono de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Confirma esta palavra em nosso coração para a glória de Cristo. Amém.